Números 22, versículo 21. Posso ler? Todos encontraram? Então Balaão levantou-se pela manhã e abardoou a sua jumenta. Foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus se acendeu, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando montado na sua jumenta. E 2 de seus moços iam com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho com sua espada desembainhada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra banda. Vendo, pois, quem? A jumenta, o anjo do Senhor, apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se no lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se, e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que fizeste eu, que me espancastes 3 vezes? Quem está falando aqui? A jumenta. Então Balaão disse à jumenta: por que zombastes de mim? Tomara que tiver uma espada na mão, porque eu agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta em quem cavalgaste desde o tempo que eu fui até hoje? É costume algumas vezes fazer isso assim contigo? E ele respondeu o quê? Não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava onde? E a sua espada estava como? Desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça, prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: já 3 vezes espancaste a jumenta, eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto teu caminho é o quê? Perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou diante de mim. Se ela não tivesse desviado diante de mim, na verdade eu agora já tinha te matado, e ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. Amém? Você entendeu essa história? Eu vou te explicar. Estamos diante de um texto, irmão, que eu quero trazer para fazer algumas aplicações práticas para a nossa vida. É o relato de um homem chamado Balaão, que precisou ouvir a voz da jumenta.
para poder entender o caminho do Senhor. Quem é esse homem? Balaão é um homem que sabia o propósito de Deus com a sua vida. Balaão é chamado para obedecer a Deus. Balaão é chamado para abençoar o povo de Deus. Balaão é chamado para ser um instrumento na mão de Deus. Para que ele pudesse exercer essa função, Deus o consagrou como profeta, dando impressões de Deus sobre a sua vida, que refletia a presença de Deus. E por causa desse pacto, desta aliança, ele tinha uma função: ser uma bênção e não uma maldição para o povo de Deus. E isso nos aponta que quando nós saímos do propósito de Deus, quando nós deixamos de dar ouvido à voz de Deus, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós seguimos rumos diferentes do propósito de Deus, do que somos para Deus, passamos a trazer problemas para a nossa vida, para a nossa casa, para a família. E um servo de Deus, quem tem servo de Deus aqui? E um servo de Deus, irmãos, fora do propósito de Deus, ele é uma dor de cabeça para sua esposa, é ou não é? É uma dor de cabeça para o seu marido, para o seu pai, para a sua mãe. E quem está fora do propósito de Deus não consegue ser uma bênção para a sua casa. Pelo contrário, só traz dor, só traz tristeza, só traz desânimo, só traz dificuldade para a sua casa, quanto mais para o povo de Deus. E Balaão, mediante as circunstâncias aqui em que ele estava caminhando, ele está agora distante do povo de Deus, ele não caminha mais com o povo de Deus, ele não está mais envolvido com o povo de Deus, ele vive distante do povo de Deus, ao ponto dele não se importar mais com o que acontece no arraiar, no meio do povo de Deus. Ele não estava nem aí com o povo que estava atravessando o deserto, até que o inimigo do povo de Deus viu que ele agora andava separado do povo de Deus, fora do propósito de Deus, fora da sua chamada. E aí o inimigo viu também outra coisa: ele estava cheio de necessidades financeiras. E aí o inimigo do povo de Deus passou a dar uma ideia para ele, fazendo pressão sobre ele, e começou a fazer ofertas para ele sair do propósito de Deus e desobedecer a sua chamada. E nessa desobediência ele iria deixar de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade de quem? Do inimigo. Por quê, irmãos? Ele não estava mais interessado em juntar tesouro no céu. O que ele queria agora era o tesouro que os homens poderiam dar para ele. O que ele queria agora era as bênçãos, entre aspas, do povo que era inimigo de Deus. E como ele já não andava mais com o povo de Deus, mais próximo do povo de Deus, já não sabia mais o que acontecia no arraial do povo de Deus, ele também não se interessava mais, ao ponto de Balaque, adversário de Deus, adversário do povo de Deus, chamá-lo e subornar, e ele se permitindo, para ele usar
a capacidade que Deus deu para ele, a chamada que Deus deu para ele, o dom que Deus deu para ele, para se aliar com os inimigos da obra de Deus. E aquilo que Deus tinha com ele, com o povo de Deus, já não estava mais interessando a ele. E a Bíblia diz que o rei Balaque, o rei dos Moabitas, querendo destruir o povo de Deus, a falar com ele e disse: Balaão, tu é tão inteligente, tu é tão sabido, tu está perdendo teu tempo com esse negócio de igreja na tua vida. Tu tem tanta capacidade, tem tanta habilidade, esse negócio de você buscar Deus, de querer se entregar a Deus, de viver para Deus. Olha, o mundo aqui, ó, eu tenho muito mais coisa para te oferecer do que esse povo aí do deserto. Eu tenho coisa melhor, você vai ganhar muito mais, você saindo da direção do teu chamado lá fora, do que no meio do povo de Deus. Quem está entendendo já isso aí? Triste engano, irmão. Balaão, cheio de decepções, cheio de problemas, dificuldades financeiras. Aí ele acreditou que aquela benção que Balaque estava dando para ele, era Deus que estava usando. Até que ele, irmãos, entendeu que agora ele não poderia mais ser usado para abençoar o povo de Deus. Pega na mão de quem está do seu lado, diga assim: é triste quando você não consegue mais ser uma bênção no meio do povo de Deus. É triste quando você não consegue mais ser usado para abençoar o povo que está caminhando no meio desta jornada. É triste quando você vira as costas para o propósito que Deus tem com você. É triste quando você sai da chamada que o Espírito Santo de Deus tem com a sua vida. Quem tem a ver com a gente isso hoje, irmão? O mundo está cheio de oferta, irmãos, querendo que a gente chame de bênção aquilo que nós sabemos que não é para nós. Quem está entendendo aí? E tem momentos que nós somos chamados, e nessas atrações, a coisas atrativas, só nos afasta do propósito de Deus com a nossa vida. E nós somos convidados a transgredir, a negociar, a trocar aquilo que nós não podemos negociar, a inverter os valores espirituais com os valores aqui dessa terra. Aí nós somos confrontados com vantagem que nós já sabemos que não é a vontade de Deus para a nossa vida. Esse é o convite desse homem, para satisfazer a vontade de um inimigo que não é a vontade de Deus. Essa é a história de muita gente, irmão. Balaão recebeu um pedido tanto estranho. Seja maldição para esse povo, seja um problema para esse povo, seja o tropeço na vida desse povo, seja essa dificuldade, seja esse atraso de vida dessa casa, saia do seu propósito. Balaão sabia, irmãos, que aquelas atitudes tinha consciência que tinha implicações espirituais. E ele vai entrar num negócio que ele sabe que Deus não está nisso. Quem está entendendo aí? Aí o que é que ele faz quando ele é chamado? Balaão, te dou aqui, ó, R$1.000 para tu abandonar o teu ministério, para tu abandonar o teu compromisso com Deus,
para tu esquecer teu relacionamento com Deus. Te dou aqui, eu te pago. Oh, irmão. Aí a Bíblia diz que Balaão, aliás, no versículo 12, ele diz: eu vou orar a Deus para saber se é de Deus. Precisa tu orar? Precisa tu perguntar a Deus se está te tirando do teu propósito, está te afastando, está colocando você em outros propósitos. Tu ainda quer orar? Hã? Deus foi chateado. Como é que você me pede com essas ofertas que o mundo dá para a gente, para que a gente, em detrimento do que Deus quer conosco, nós venhamos a realizar aquilo que nós sabemos que não é da vontade de Deus? E Deus ficou chateado, e Deus disse: eu não estou nesse negócio aí. Você pode ir, mas eu vou, Deus. Não. Deus disse para Balaão, ficou bem claro, bem nítido. Deus disse: não vá com eles neste caminho, porque eles querem tirar você do propósito. Eles não querem nada comigo, eles não querem o bem do meu povo, eles querem amaldiçoar o meu povo. Eles sabem que você é para ser a bênção. Através da sua vida o povo é abençoado, o povo é engrandecido, o povo recebe bênção de Deus. E eles sabem que se tirar você do propósito de Deus, você faz o povo tropeçar, você faz o povo ser amaldiçoado. Mas ele, por ganância, estava no coração dele. E aí Deus disse: olha, isso pode governar o teu coração, pode entrar aí no teu coração esse Deus Mamon. Ele está te oferecendo oportunidade, e essas oportunidades não é para te abençoar, não, é para te amaldiçoar também. Não é para te enriquecer, não, é para comprar a tua alma. Porque se você aceitar aquele que está distanciando você de mim, aquele que está levando você para distante de mim, você vai destruir pactos, aliança. E ele sabe que se você aceitar isso, você está também na maldição. E Deus falou: só não entre nesse caminho. Esse caminho é de morte. Quem está entendendo aí, irmão? Esse caminho é de morte. Mas Balaque disse: não, eu te dou agora 100 mil reais. Tu vai comprar aquela casa dos teus sonhos, tu vai comprar aquele carro, tu vai poder fazer tanta coisa. Irmãos, Romanos capítulo 8 versículo 5 diz: os que são inclinados para a carne, os que são inclinados para as coisas da carne, eles vão buscar as coisas da carne, as coisas mundanas, as coisas que se afastam de Deus. Mas quem está buscando as coisas do Espírito, deixa eu te explicar, meu irmão. Olha, nós tivemos mês passado 3 dias aqui, semana da convenção, é sexta, sábado e domingo, meu irmão. Que dias? E domingo. Aí a gente chega sexta-feira à noite, né? Passa a noite toda aqui buscando, glorificando a Deus. Sábado chega às 7 horas da manhã, passa a manhã, passa a tarde, passa a noite, irmão, buscando a Deus, se enchendo de Deus. Domingo de manhã a gente vem, tem consagração e começa a orar, começa a falar com Deus, se enchendo mais do Senhor. Aí quando chega a noite, nós queremos mais e mais de Deus. Mas tem gente que diz: não, eu trabalho sexta, sábado e domingo, porque eu quero mais. E quando eu estou de folga,
eu não vou buscar a Deus, eu vou descansar, porque eu quero mais. Quem está entendendo isso aí, irmão? As coisas do Espírito inclinam a gente para as coisas do Espírito. As coisas da carne inclinam a gente para a coisa da carne. E a Bíblia diz que a inclinação da carne é morte. Morte no Espírito, irmão. Mas quando você volta a buscar as coisas de Deus, Deus te anima, Deus te entusiasma. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Porque a nossa carne, diz a Bíblia, não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que são da carne não podem agradar a Deus. E aí ele começa a se iludir com a desobediência, irmão. O profeta, sabendo que Deus falou com ele, falou ou não falou? Sabendo que Deus tinha algo diferente com ele, sabia ou não sabia? Só que ele estava inclinado para as coisas da carne. Escute, meu irmão, nós temos duas pessoas dentro de nós, duas. Vou te apresentar uma, está aqui, ó, querendo ouvir Deus, querendo saber do projeto de Deus, dizendo: fala Deus, ó Senhor, fala comigo, Pai. Querendo buscar mais de Deus, entendendo que Deus tem chamada com a sua vida, entendendo que Deus quer algo com você. Mas tem outro dentro de nós que não quer vir mais para cá, que não quer mais orar, que não quer ler mais a Bíblia, que não quer mais aceitar a vontade de Deus, que quer fazer tudo que a sua carne quer, que quer nos distanciar do Senhor, que quer nos fazer mais e mais longe do Pai. E iludido, Balaão foi falar de novo. Dou 100 mil, Balaão. E ele, será que Deus mudou de ideia? Imaginou eu ganhando mais? Eu vou poder dar um dízimo de 10 mil reais agora. Deus, Senhor, eu vou envolver mais, Deus, porque quanto eu ganhar mais, Deus, quanto mais eu tiver mais, Deus, eu vou buscar as coisas, Deus, para te abençoar mais e mais, Deus. Ô irmão, olha aqui para mim. Se tu não é fiel no pouco, tu vai ser no muito? Meu Deus! Se tu não tem praticamente nada, e tu já abandonou Deus pelo pouquinho que Deus te deu, imagina se Deus te der muito. Tu deixa a tua casa. Se tu deixa a tua casa, imagina Deus. Se tu vira as costas para os teus princípios, imagina para Deus. Aí a Bíblia diz, meu querido irmão, que Balaão começou a dizer para ele: vai, conversa com Deus. Aí ele caiu na ideia de acreditar: será que Deus mudou de opinião? Será que Deus não quer eu com essa fortuna toda? Ele olhava para aquele ouro brilhando nos olhos dele, a recompensa grande. Vou orar de novo para Deus, para ver se é a vontade divina. E quando ele foi levantar a mão para esquecer, para dizer: eu não quero mais saber desse povo, Deus diz: não, este povo é bendito, ninguém vai amaldiçoá-lo, ninguém pode enriquecer, ele não pode ser trocado pelo pagamento. Balaão, sai fora disso, Balaão. E Deus está com raiva de Abraão. Sabe por quê, irmão? Porque Balaão, né? Sai do meio, Abraão. De Balaão. Sabe por quê? Porque ele está querendo que Deus diga sim, quando Deus já disse não.
Não é para ti isso. Não é para ti. Irmãos, o que Deus já deixou bem claro para a gente quanto à sua vontade, e que conhecemos e constituímos e insistimos em queremos fazer, a gente acaba provocando a ira de Deus. Balaão, irmão, é muita gente hoje religiosa, que conhece a Deus formalmente, mas se perde no meio do caminho em desobediência a Deus, porque agora não está mesmo querendo fazer a vontade de Deus, porque sai da dependência do Senhor. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, levanta a tua mão assim, ó. Deus pode te dar muito mais, ou tu pode conseguir mais sem Ele? Hein? Deus pode te dar muito mais ou não? Posso te dar o testemunho, Socorro? Posso, Socorro, falar o seu testemunho? Posso? Encontrei a irmã Socorro, irmão. Conheci ela em 1982. Meu Deus. Uma garotinha. Nós dois. Irmão, quando eu a reencontrei em 2008, jovem, ela vivia com um homem casado, que lhe pagava o aluguel dela. Ela trabalhava numa lojinha que ganhava meio salário mínimo. Escute, meio salário mínimo. E eu disse para ela, mulher, tu precisa se batizar nas águas, tu precisa buscar mais o Senhor. Ela disse, pastor, eu tenho uma grande necessidade. Diga, pastor, esse homem paga o meu aluguel, eu só ganho a metade, eu não sei, ainda tem a Elane, ainda tem a Leide, e tem um bocado de gente para ajudar, e o que é que eu faço da vida, pastor? Aí eu disse, tu crê que Deus pode te abençoar? Foi ou não foi assim, Socorro? Lá na casa dela, irmão, lembro bem, eu querendo tomar café e água, ela não ofereceu. Mas depois ela pagou, foi almoço e janta. Mas deixa eu explicar. Aí, meu irmão, eu disse, tu crê? Ela disse, eu creio. E quando ela disse eu posso não chamar de caba velho não, mas quando o caba lá disse, ó, tu vai me deixar, tu vai morrer de fome, quem é que vai pagar teu aluguel? Você vai comer o quê? E começou a dizer, aí ela disse, vai-te embora. E ela mandou o homem embora. E ela se agarrou com Deus, irmãos. Resumindo, irmão, hoje, para a glória de Deus, depois ela vai contar como foi isso. Ela ganhou um apartamento, correto? Não, tu ganhou ou não ganhou? Ganhou a casa? Deixa eu dizer, um apartamento, a casa, e ganhou uma pensão até morrer. Está trabalhando aonde agora? Só em casa. Deus guardou, Deus chutou, abençoou, irmão, e ela está aqui para a glória de Deus. Construiu uma casa em cima da casa dela, não foi, Elane? A Elane está lá, agora abençoada por ela. A Leide, a outra filha dela, também recebeu um apartamento. Porque é isso, Deus é fiel, Deus pode te dar muito mais, meu irmão. Agora você precisa se inclinar para o Espírito. E aí o que acontece? A maldição foi quebrada, irmãos. Porque aquele que conhece a vontade de Deus e não anda nessa vontade, meu irmão, acaba sendo entregue ao seu desejo. E Deus viu o coração de Balaão, o coração do profeta, irmãos, não queria ouvir a voz de Deus, era chato. Deus só dizia para ele, não, eu quero você aqui. Quem já ouviu o não de Deus aí? Fala para o irmão, não, meu filho, Deus te quer aqui. É, meu filho, você está pensando o quê?
E ele não ouviu essa voz, querido. Aí Deus disse: meu filho não quer ouvir eu não, está nem interessado na minha opinião. Não quer me obedecer, não está interessado no meu caminho. Você está pensando que eu não sou a tua riqueza, você está pensando que eu não sou o teu bem, já que a minha opinião não é importante para você, então vá com Deus, vai. Irmão, olha aqui para mim. Você precisa orar não, meu irmão, você precisa obedecer. Você já sabe o que Deus quer com você. Você já sabe ou não sabe? Você já sabe qual é o propósito de Deus com a sua vida. Agora, quando você não quer escutar a Deus, Deus diz assim, ó: fica aí segundo as tuas escolhas. Aí, quando não escuta mais a Deus, eu estou tão deprimida, eu não estou conseguindo mais dormir, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquele caminho, o teu caminho. Você não quer fazer a tua vontade? Você não quer saber o que é que eu quero? Não é do jeito que você quer? Então vai. Não é da tua forma? Então faz. Não quer seguir? Meu irmão, escute, irmão. Quando você anda na desobediência, 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 10 diz que a operação do erro começa a direcionar a vida da pessoa. Quando não queremos mais ouvir a Deus, meu querido irmão, aí começa uma escalada para longe de Deus. E a primeira coisa que aconteceu, ele ficou cego pelo pecado da desobediência. E o pecado cega ou não cega? Quando, irmão, que ele estava totalmente já obstinado, irmão, a razão foi saindo fora. Aí ele começou a agir como um animal irracional. Por quê, irmãos? Porque ele não conseguiu mais discernir o caminho que ele estava seguindo. E ele começou, por causa da ganância, do desejo do coração, da vontade da carne, ele começou a ficar violento com aquela que estava do lado dele sempre. Eita Jesus! Hein? Começou a maltratar. E quantas pessoas, irmãos, quando vem aquele espaço, como é que o drogado está? Abstinência. Ele está aquele sentimento de abstinência. Aí eu quero. Aí de repente, irmão, a pessoa está lá cega, e ela vai estragando o ambiente, e vai rejeitando a verdade, rejeitando os ensinos bíblicos, e ele passa a acreditar em coisas, irmãos, que não é de Deus, por causa das consequências erradas das suas escolhas. Irmão, você não tem que pedir. Olha aqui para mim, não conversa não. Você tem que pedir a Deus, não é para saber a vontade dele não, porque você já sabe. Você tem que pedir força para fazer a vontade dele, irmão. E ele começa agora uma trajetória que era para destruir a vida dele. Aí ele pega, acabar dessa pequena introdução, vamos para o texto que eu li. Aí ele começa a bardoar o quê? A jumenta. E ele começa uma jornada. Não mais o príncipe da paz estava direcionando ele, era o príncipe dos moabitas. Havia uma ordem de Deus, mas ele está debaixo da ordem dos homens. Quem está entendendo aí? E o Balaque diz: ó, vai fazer o que eu te mandar. Ei, levanta a tua mão aí, ó.
Obedece a Deus, que Ele é o melhor patrão para a tua vida. Obedece ao Senhor, que Ele não é patrão, Ele é pai para você, meu querido irmão. Só que ele não foi atento às placas, aos sinais. E temos que ter cuidado, irmãos, porque Deus dá ou não dá as placas? Perigo, não vá por aí não. Olha aí, ó, sai dessa. E ele perdeu a direção de Deus, irmãos. Pergunte para você: o que está fazendo você perder a visão de Deus para a sua vida? O que está impedindo você de fazer a vontade de Deus? O que está fazendo você sair do centro da vontade de Deus? Que você está perdendo essa sensibilidade, irmão. Que você não tem mais sensibilidade de se submeter à vontade de Deus para você. Agora a pergunta: você está sendo dirigido divinamente ou carnalmente? Esse é um dos grandes problemas, irmãos. Como nós vamos poder discernir? Sabe quando é que eu sei, irmãos, se eu estou dirigido por Deus? Não é, meu querido irmão, pelo que eu acho, não é pelo que eu penso, é pelos princípios que o Espírito Santo já disse para mim. É pelos princípios que o Espírito de Deus, que a palavra já me revelou. Oh, irmão, olha, o que passa na minha cabeça, irmão? O que passa na tua cabeça? Tantas coisas, tantos desejos, tantas vontades, tantas oportunidades que o mundo oferece para nós, irmão. Tantas coisas que o mundo vai lhe dizer, mas quando você tem princípio, você vem para cá, diz: não, eu já tenho o caminho, eu já tenho o mapa, a vontade de Deus tem que estar na minha vida. Eu não posso, se isso vai me tirar da minha chamada, eu digo não. Não, e não, e não. Mas você vê que você diz não para Deus. Você diz não para quem? Para Deus. Já havia a ordem de Deus, ele já sabia, irmãos. E aí, querido, Deus entendeu a intenção de Balaão. E Deus diz a Balaão: vai. E depois da repreensão, Deus repreendeu várias vezes Balaão: não entre nesse caminho. Não, pega na mão do irmão e diga: irmão, tu já sabe, meu irmão. Tu entra porque tu quer. Tu entra porque tu quer. Tu já foi avisado. Já tem uma ordem de Deus ou não tem? Já sabe a direção ou não sabe? Meu irmão, e agora, querido, Balaão está passando num teste, numa prova de fogo. Essa é uma prova de fogo. Você vai dizer se gosta de mim. Deus estava dizendo: seu coração não é bobo, por isso seu reinado. Só a irmã Meire está entendendo isso. Só os antigos entenderão. Oh, irmãos, na cabeça de Balaão tem uma esperança. E a Bíblia diz que Deus sonda e conhece os nossos pensamentos e a intenção do nosso coração e as motivações. E ele percebeu que a cobiça de Balaão não estava em agradar a Deus, mas preencheu o seu coração com aquilo que Deus já tinha rejeitado. Ao ponto da Bíblia falar lá em Pedro sobre os seguidores de Balaão, que desviaram-se do caminho, buscando o prêmio de Balaão, o salário da injustiça, porque não distinguiu a vontade de Deus para a sua vida. E aí, meu querido irmãos, ele agora, em desobediência, ele amarra a jumenta, e ele insiste, tentando manipular a vontade de Deus, encantado demais com a possibilidade que Balaque estava, os moabitas estavam ofertando
alertando a ele, até que ele se levanta bem cedo, prepara a jumenta, se prepara para o caminho, esquece do povo de Deus. Agora se arrebente, povo de Deus, eu quero que vocês morram, porque eu vou amaldiçoar vocês, eu vou virar as costas para vocês. Só, meu querido irmão, Deus fez um investimento na sua vida. Deus fez investimento na sua vida. E esse investimento, meu querido irmão, não pode ser desperdiçado. E quando Deus vê isso, aí ele começa a provocar a ira de Deus. Deus fica irado, irmão, porque o coração de Balaão já não tinha mais o desejo, querido, de buscar e de servir as coisas de Deus, até que Deus se ira, meu querido irmãos, por causa da motivação errada. E Deus olha para Balaão e diz: olha, Balaão, pode ir. E ele foi. E de repente, irmão, a jumenta que estava do lado dele, porque tem que ser jumenta para estar do lado de uma pessoa dessa, meu Deus, no sentido, para estar com um caba bruto, maltratando, fazendo tudo a perder, dando cabeçada, para estar do jeito desse, irmão, a viagem tinha que ser uma pessoa que tivesse muita consideração por Balaão. Quem está entendendo isso aí? E diz a palavra, irmãos, que ele vai. Só que ele se achava que era, tinha visão mais espiritual de que quem? Do que a jumenta que estava do lado dele, né? Quem está entendendo isso aí? Aí a mãe fala: minha filha, mãe, a senhora não sabe de nada. O pai: meu filho, pai, eu já sei. Aí a mulher: meu filho, se meta com a sua vida. Não é assim que faz o Balaão, né? Aí, irmão, aquele que achava que era espiritual, que estava entendendo tudo, a jumenta estava vendo e ele não estava vendo. Não vai levar para o lado pejorativo não, irmão, isso, viu, irmão? Leve para o lado espiritual. Meu querido irmão, e na primeira trilha que ele começa a andar, querido, Deus começa a se levantar contra ele. Está dando tudo errado. Vamos por esse caminho. Elas: não vai por esse caminho. Vai ela embora. Aí a jumenta, e ele com raiva, mas esqueceu que era um livramento que Deus tinha dado para ele, dando visão para a jumenta que estava do lado dele. E ele não percebia, ele não entendeu, e ele começou a maltratar alguém que estava dando instrução para ele sair. Não é assim que acontece, irmão, na igreja? Às vezes você é tratado como tolo. Não enche o saco não. Para, eu não vou para a igreja não. Vou orar não, para com isso. Quero conversar, lá vem, vai. Não é assim ou não é? Pensa que está tratando com quem? Com jumento. E fica todo revoltado, fica todo chateado, maltratando. Fala para o irmão, diga assim: é desse jeito. É desse jeito. Não escuta, não quer ouvir. E Balaão, irmão, se precipitando, não querendo mais ouvir. E aí ele passa a ser agora escravo das suas sensações. Um homem sem Deus, irmãos, ele não é guiado pelo Espírito Santo. O homem que sai fora do propósito de Deus, ainda que seja aparentemente bem, mas tem coisas que Deus já deixou determinado para nós.
E aquela jumenta, que não era tão espiritual, que não era profeta, passa a ter visão do anjo do Senhor. E ele, quando dizia, e mete, qual é o nome? O chicote. Ele é insano, ele é irracional. Agora quem está tratando-se como animal, quem é? É a jumenta? Agora não é a jumenta, agora ele se transformou no jumento. Só dando coice dentro de casa, só trazendo problema, só brigando com todo mundo, só trazendo dificuldade. É todo o tempo. Tu virou um animal dentro de casa, sim ou não? Se transformou num animal dentro de casa. E batendo agora, gritando, irmão. Por que ele faz? Eu quero, era o ouro, olhando o ouro. Vambora, é para ali, a jumenta, tu vai morrer, vamos para cá. Animal. Ele está percebendo, aliás, não está percebendo, que o que está acontecendo, por que é? Pastor, por que o negócio, pastor, olha, eu não estava, olha, eu estava desempregado e eu era dizimista. As coisas, eu não tinha tanto e eu era dizimista. E agora, pastor, eu ganho, eu não consigo nem ser dizimista. As coisas não dá para nada. Diga para o irmão, olha o anjo. Olha o anjo. Olha o anjo, irmão. Foi um espírito, irmão, no meio do anjo. Olha o anjo. Está dando tudo errado, meu Deus. O que está acontecendo? É tu, mulher, que está botando praga. Ó, é não, viu? É você que está fora do propósito de Deus. O que está acontecendo? Por que eu não estou mais envolvido naquilo que Deus me chamou para envolver, e agora eu estou fora? Irmão, havia um conflito ali dentro da caminhada de Balaão. E cuidado, querido irmão, a cobiça, querido, quando ela passa a entrar na nossa alma, ela enuda, querido, o nosso coração, vai rompendo os muros, queridos, dos nossos princípios, dos princípios que a gente acaba esquecendo em prol de muita coisa. E o profeta, irmãos, quando vai caminhar de novo, a jumenta, ó, para ir não, teimoso. Até que chega um momento que quando a jumenta vê que ele entra no caminho estreito e que lá na frente está preparado a morte dele, a morte, a jumenta cai no chão e cai em cima da perna dele, começa a machucar ele, começa a trazer dor para ele, começa a ser infortúnio para ele, a ser aquele peso nas pernas dele, irmão. Só que, queridos, aí ele começa a ficar insano, e de repente ele está como um animal conversando com o animal, conversando com a jumenta. Aí a jumenta ele bate na jumenta, porque a jumenta está vendo o que ele não está vendo. A jumenta está percebendo o que ele não está percebendo. Porque agora, irmão, escute, o racional é a jumenta. O espiritual está sendo descortinado por quem? Eu não vê, não percebe mais, não discerne mais. Aí a jumenta começa a falar com ele.
Tu não está vendo não? Quantas vezes a igreja era para ser problema para ti? A igreja não foi sempre uma bênção para ti? A palavra de Deus sempre não te abençoou? Deus sempre não esteve do seu lado? Deu uma parada aqui. Deus sempre esteve do seu lado. Deus sempre nos abençoou. Lembra dos problemas passados? A jumenta começou a dizer: eu sempre estive do teu lado, eu nunca desobedeci, eu sempre te ajudei. Mas eu estou querendo que você enxergue. Olha o que é que está preparado aí para ti, o laço bem grande na tua frente. Olha o que é que está feito aí para ti, que tu não vê, que tu fica com raiva de mim, tu fica batendo em mim, achando que eu que sou o teu inimigo. De repente, irmão, ele começa a falar, dialogar, pensar como um animal, até que Deus vai usar, irmãos, o animal. Não vou dizer que foi um coice que ele levou não, mas derrubou ele, para no chão ele saber que ele está lutando contra Deus, que ele está no caminho errado, que ele está no caminho de morte. Aí quando ele percebe isso, irmãos, ele não vê mais o ouro, ele não vê mais o que ele poderia ganhar. O que é que ele vê? Ele vê a sua alma sendo agora, irmãos, colocada em risco. Quem está entendendo isso aí? Ele está percebendo o maior valor que ele vai perder. Não paga o que ele poderia ganhar na caminhada de Balaão, na caminhada de Balaque. Até, querido irmão, que ele vê os anjos, que os olhos espirituais dele se abrem, que ele ouviu a voz da jumenta, e agora ele entende: ou ele muda de caminho, ou ele morre. Quem está entendendo aí? Ou muda de caminho, ou morre. E a Bíblia vai dizer, meu querido irmão, que quando ele percebe isso, aí ele vai ver, ele vai até pedir desculpa para a jumenta, que tanto ele estava maltratando. E ele vai perceber, e ele olha e diz: pequei, porque eu não sabia que tu estava impedindo neste caminho de eu continuar. Me perdoa, deixa eu recomeçar de novo, deixa eu voltar, deixa eu refazer a minha vida, deixa eu novamente sair dessa situação, porque eu preciso de ti, porque eu preciso da tua presença, porque eu preciso do teu Espírito Santo sobre mim, porque eu preciso que o Senhor me retire novamente dessa situação que eu me envolvi. O que tem a ver com a gente isso hoje, queridos irmãos? É o que Deus está falando para nós. Olha o seu caminho, olha o teu caminho. Você está agindo como racional? O que é racional? Quem está entendendo essa palavra? É você entender o que Deus está falando com você e andar segundo aquilo que o teu entendimento hoje está te orientando. Mas enquanto você não notar isso, haverá conflito daqueles que estarão bem próximo de ti, que era para te ajudar nessa caminhada. É choro, é lágrima, é dor, é maltrato, é problemas, enquanto você não voltar para o caminho do Senhor. Mas Deus hoje quer fazer um convite para você nessa noite. É hora de voltar? É hora de voltar, sim ou não?
É hora de dizer: Deus, eu quero começar de novo a trilhar, Senhor, o caminho da minha posição que o Senhor me colocou. Coloque-se em pé. E eu quero fazer um convite para você nessa noite, para você ver o anjo do Senhor aqui, te fazendo voltar novamente. Se chegou alguém aqui nessa noite dizer: Deus está falando comigo, o Espírito Santo está me direcionando, Deus quer guiar a minha vida, eu quero fazer uma oração por você. Tem alguém aqui nessa noite que Deus falou com você? Que os seus caminhos estão sendo caminhos diferenciados, opostos, totalmente antagônicos, polarizados do caminho do Senhor? Vem, eu quero orar por você. Quem sabe é dia de você voltar para Deus hoje. Quem sabe é dia de você reconciliar com Deus hoje. Quem sabe é dia de você dizer: Deus, eu vou voltar para Ti. Deus, eu vou me reconciliar contigo hoje. Deus, eu vou entregar a minha vida para Ti e dizer: Deus, eu não vou andar mais como irracional, trazendo prejuízo para a minha vida. Deus, eu vou voltar para a minha chamada. Eu vou voltar para o meu prumo, Deus. Cadê você?